Olá, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? O meu nome é Paulo Pereira e eu estou com vocês por alguns minutos para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa aula de número 7. Doença? Tô fora. Mas antes da gente ler a palavra de Deus, eu quero orar com você. Vamos orar? Eterno Deus, neste momento, Pai, nós agradecemos a Ti porque o Senhor nos deu a oportunidade de mais uma vez estudar a Tua palavra. Pai, nos ajude a entender, a compreender tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. O nosso texto de hoje, na verdade, os nossos textos, porque nós vamos ler dois textos bem pequenos, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 2. Vamos ler? Diz assim: Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vai mostrar ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés ordenou para que lhe sirva de testemunho. O outro texto está no mesmo livro de Mateus, capítulo 15, versículos 30 e 31. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando, os cegos vendo, e fizeram o quê? E louvaram o Deus de Israel. A leitura que nós fizemos fala de Jesus Cristo fazendo milagres, fazendo curas. Com certeza, pessoas que estavam muito más, e diga-se de passagem que muitas delas não tinham esperança de cura, porque na época de Jesus a medicina não era evoluída como hoje, que nós temos aí cirurgias que sendo feitas com equipamentos muito sofisticados. Na época de Jesus, não. Uma simples situação, às vezes, das vistas, como eu estou usando óculos. Olha, depois dos 18 anos, a gente geralmente tende a usar óculos com mais facilidade. E eu estou usando óculos por um problema na vista. Na época de Jesus, tinha muitas pessoas cegas, inclusive, porque não tinha o mínimo tratamento e a mínima prevenção para se usar um óculos, por exemplo. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você se lembra da última vez em que você ficou doente? Não é bom, não é? É ruim. Incomoda, dá dor no corpo, a gente cansa, dá dor de cabeça, e a gente fica jururu, borocochô, não é assim? E a gente quer ficar na cama o tempo todo porque o corpo fica mole. Aí a gente tem que lutar, tomar remédio, aquela coisa toda. Mas você se lembra da última vez que você ficou doente? Vai pensando aí comigo. Como eu falei com vocês, ó, eu já estou precisando usar óculos. Inclusive a nossa história de hoje tem tudo a ver aqui com óculos, com as vistas. Um casal, jovens eles estavam namorando e planejando o casamento. E de repente o rapaz fica doente das vistas, vai ao médico, recebe o diagnóstico de que ele vai ficar cego. E ele compartilha com a namorada, afinal eles já estavam noivos. Então ele compartilha com a namorada sobre a situação da doença dele e deixa na mão dela a decisão. E o que ela faz? Ela decide não continuar com ele cego, porque obviamente ele iria ficar cego. E ela teria a escolha em optar de ajudar ele, de apoiar ele ou abandonar. Infelizmente, decidiu abandonar. Observe que na história que nós contamos aqui, além da doença, ele teve a dor da rejeição, do abandono. Então a doença às vezes ela traz outras consequências além da dor de cabeça, além dos problemas que acabam nos acontecendo, não é? Afinal, a doença, nós temos a opção de pegar ou não pegar. Não tem, é uma realidade. Como você lembrou aí enquanto eu falei aqui que você já ficou doente, a mamãe já teve que dar um comprimido aí para você tomar, você já teve que ficar de repouso. Então é uma realidade a doença. Pode ser uma dor de cabeça. Nós temos aqui pessoas que sofrem de diabetes, né, um tétano, gripe. Quem nunca ficou gripado?
volta e meia, né? Inclusive agora a gente está tendo o máximo de cuidado para não ficar gripado. Catapora, febre, cachumba. Não sei se você já pegou alguma doença dessa aqui, diarreia. E agora o vírus que está pegando meio mundo aí, não é? Então, assim, as doenças elas aparecem e nós temos que ter o máximo de cuidado para que a gente se proteja. E aí a gente vai falar disso também, não é? Dos cuidados. Então, como que nós vamos encarar se essas doenças estão aí? Ah, Jesus cura todas as doenças. Cura. Isso que a gente vai ver. O Senhor Jesus tem poder para curar, mas ele cura todas as doenças que sobrevêm sobre a gente. Então, a gente tem duas formas de encarar primeiramente a doença. Como que nós vamos encarar? Primeiro é crendo no milagre. Por que eu disse primeiro? Porque às vezes nós pensamos logo em ir ao médico. Mas quantas vezes que você fica doente e mesmo antes de ir ao médico, você pode orar, repreender e nem é necessário ir. Eu não estou falando aqui fazendo apologia a não ir, você está entendendo? É tanto que nós vamos falar na sequência sobre a medicina. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você já foi curado alguma vez, milagrosamente? Você já recebeu alguma cura de Deus alguma vez? Eu tenho experiências na minha casa, inclusive eu mesmo sou fruto de milagre. E eu não andava, vim andar a partir dos 4 anos de idade, porque eu tinha a parte de baixo do meu pé era para cima, a parte de cima era para baixo, então eu não conseguia andar, entre outros milagres que recebi. E na minha casa, pessoas que foram curadas de câncer, de gastrite e várias outras doenças e que talvez deveria tomar remédio por muito tempo ou nem cura teria, mas nós recebemos. E então existe o milagre. Como que nós recebemos a cura? Através da fé. A fé operada em nós. Fé, o que é fé? É eu ter certeza que eu vou receber, mesmo ainda não tendo recebido ainda. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, o versículo 1, que a fé é a prova das coisas que nós ainda não temos nas mãos, que é a certeza daquilo que nós não enxergamos ainda. Olha só, já pensou nisso? Você de repente está doente e você diz, não, eu tenho certeza que o Senhor me curou. E ora e você realmente é curado. Isso é fé. Então, a fé, junto com a misericórdia de Deus, a bondade dele, a compaixão dele, ele olha para o Paulinho e diz: Paulinho está orando, ele está querendo um milagre e eu tenho compaixão dele. Não é aquela dó, mas é compaixão. Deus coloca o coração na nossa miséria, não é? Ele tem misericórdia de nós e faz um milagre na nossa vida. Então, a primeira forma de encarar a doença é através da fé que o Senhor vai fazer o milagre. A segunda forma de nós encararmos a doença é através da medicina. O Senhor deixou a medicina para nós. E para cada tipo de doença tem uma especialidade médica. Claro que a gente, hoje, nós enfrentamos doenças como esse vírus que está atacando aí, que surpreende os médicos. A medicina, a ciência da medicina tem que se evoluir, tem que correr atrás, criar vacinas, criar medicamentos, não é assim? Porque a própria medicina se torna falível em algumas situações. Ela não consegue entender, ela não consegue dar respostas. Por isso que eu disse que primeiramente é a ação divina, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades quando ele foi levado na cruz do Calvário. O que isso significa? Que ele tem o poder nas mãos para curar a gente de qualquer enfermidade. Mas isso não faz com que a gente não tenha os cuidados necessários. Isso não isenta a gente de procurar um médico, até porque nós precisamos sim buscar a medicina, não é? De repente, o Senhor quer que você seja curado através da medicina. E é Ele, a providência dele também, porque foi Ele que deu a inteligência para o médico, foi Ele que deu a possibilidade desse médico estudar e estar lá para atender a você. E falando nisso, quanto tempo faz que você foi ao médico, hein? Mesmo que não esteja doente, a gente precisa fazer uma visita ao médico de vez em quando para olhar se está tudo ok, se está tudo bem, porque a nossa saúde ela deve estar acima de tudo, acima do trabalho, acima de qualquer coisa.
a nossa saúde. Pense nisso, tá? E aí eu quero fazer uma pergunta. Como que você está hoje? Você está doente ou você está sadio? Qual a tua qualidade hoje de, de, de saúde? Como que você está? E você valoriza ela, a sua saúde? Sabe, porque tem pessoas que não valorizam, né? Tem crianças, por exemplo, que a mãe, o pai precisa estar o tempo todo puxando a orelha, porque fica brincando com água o tempo todo, se resfria, principalmente nós aqui da região sul, não é? Mas como você valoriza a sua saúde? E quando a gente fala de saúde, nós temos três níveis aonde nós precisamos manter a nossa saúde. Primeiro, a saúde física. E depois, na sequência, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como a gente cuidar dessa saúde física. Primeiro, a saúde física, onde a gente precisa alimentar bem, uma série de coisas para a gente ter saúde. Depois, saúde emocional. O que é saúde emocional? Nós somos movidos pela emoção. O que é isso? Não que a gente é só emoção, nós somos um equilíbrio de emoção e razão. Mas quando a gente levanta de manhã, se a gente levanta sorrindo, né? Não sei se você levanta já dando risada, sorrindo alegre, ou se você levanta bicudo, carrancudo, mal-humorado, né? Tem gente que vai terminar, melhorar o mau humor lá pelas 10, pelo meio-dia, se isso se levanta cedo. Mas como que nós levantamos significa que é a nossa emoção que definiu isso. Se eu estou alegre, se eu estou triste. Então nós somos seres emocionais. E como está a saúde? Como que nós estragamos a nossa saúde emocional? Quando a gente assiste muitas notícias ruins pela televisão, sabe? Quando a gente fica muito tempo na frente do tablet, do smartphone, da televisão, horas demais, cansando a mente, dando estresse, ansiedade, talvez até perca de sono e um bocado de situações que afeta e às vezes deixa a gente muito sensível emocionalmente ou a gente muito seco demais emocionalmente. Então, a gente precisa cuidar também da nossa saúde emocional e depois da saúde espiritual. Como que nós tratamos da nossa saúde espiritual? Através da oração, através de cantar um bom louvor, através de nós irmos nos cultos de adoração a Deus, né? De repente você toca algum instrumento nesse tempo de pandemia que nós não estamos saindo quase, não é? Senta, pega o teu instrumento, toca, canta, ora, enfim, assim nós cuidamos da nossa saúde espiritual, nós alimentamos a nossa vida espiritual. Então, como está a tua saúde hoje? Como que você está? Se você disser para mim, não, eu não estou muito bem, eu estou meio para baixo, eu não estou meio triste, eu estou com dores, alguma coisa do tipo, ou então eu não estou bem com Deus. No final da aula nós vamos fazer uma oração, eu tenho certeza que nós estamos conversando isso aqui é para Deus fazer algo de especial na sua vida. Continuando aqui, algumas dicas para a gente manter a nossa saúde. Eu falei que da primeira saúde física, não é? Então, como nós mantermos a nossa saúde física? Vamos para algumas dicas? Dormir no horário combinado, como que é difícil, não é? A gente, eu acredito que na sua casa também, nós temos um horário meio padrão para dormir. Mas detalhe, se você tem até os 12 anos de idade, por exemplo, você precisa de uma carga horária um pouco maior de sono. É necessário, esse sono é para recarregar as nossas baterias, é para que a gente amanheça animado outro dia. Por isso que às vezes você vai dormir muito tarde e daí o outro dia amanhece bicudo, né, não quer conversar, e tá mal-humorado, e alguns ficam o dia inteiro mal-humorados. Sabe por quê? Existem algumas substâncias no nosso organismo que devem ser produzidas durante o sono. E essas substâncias, como a dopamina, por exemplo, a endorfina, que são responsáveis para manter a alegria no nosso corpo, manter o bom humor. E se a gente não dorme direito, como que a gente vai manter isso? Não tem como, não é? Então, nós precisamos ter uma carga horária necessária. Por isso que quando a mãe ou o pai, que eles controlam isso, dizem, olha, vai para a cama que está na hora. E às vezes a gente quer resistir. Não, quer dormir junto com os outros que vão dormir mais tarde. E aí o prejuízo vem. Então, que horário que você está dormindo? O necessário seria para você, para um adulto de 8
em média de 7 a 8 horas de sono, mas para o pré-adolescente, para um adolescente, é preciso aí umas 10 horas de sono. Então você precisa dormir um pouquinho a mais. Claro, não vai dormir o dia inteiro também, né? Deitar 10 horas da noite e levantar meio-dia o outro dia. Não precisa tudo isso. Mas a gente precisa descansar bem, precisa dormir bem. Depois, uma outra dica: alimentação equilibrada. Como que você está alimentando? Eu coloquei um prato aqui, viu que ele está bem colorido? É bem assim que precisa ser o nosso prato. Precisa ter salada, legumes, precisa ter de tudo um pouquinho, olha. Você nem vê o arroz aqui porque ele deve estar bem, ele deve ser bem pouquinho de lado. A gente precisa alimentar com qualidade. E quando a mãe de repente pede, né? Ó, tem que comer cenoura. Ai, cenoura não é tão bom assim. Ah, se fosse um bolo de cenoura, melhor, né? Mas a cenoura. E tem que comer salada, tomate. Enfim, a gente precisa alimentar saudavelmente, porque são essas coisas que são responsáveis por produzir aquelas substâncias que eu falei juntamente com o sono e entre exercícios e outras coisas mais. Então a gente precisa comer bem, não é comer muito, comer bem. Às vezes a gente come aquilo que a gente gosta simplesmente. Ah, porque eu gosto de um bolo recheado e tal. Isso é bom, aleatoriamente, mas no dia a dia, no horário do meu almoço, no horário da minha janta, não ficar comendo bobeira antes, né, pouco antes do almoço ou da janta e depois não conseguir jantar ou almoçar. Precisamos comer com qualidade. Outra dica aqui para nós, vamos tomar bastante água. Eu disse bastante. Não espere tomar água quando você der sede. Não, não, não. Tome aí de 1,5 litro a 2 litros d'água no dia. Toma com frequência, mesmo que não tenha vontade. Tome a si mesmo. Por quê? Porque senão, com o decorrer do tempo, quando você estiver um pouco mais velho, nem precisa ser tão velho assim, pode estar com problema nos rins, várias outras doenças do sistema do organismo. Existem pessoas que têm problemas do intestino ficar ressecado, ter dificuldade para ir ao banheiro. Por quê? Porque não toma água quase. Então, é uma dica de ouro aqui. E tem mais uma: o nosso corpo, ele é feito de células, não é? E as células, elas são renovadas. E as células nossas, a maioria da célula é feito de água. Então é nutrido com água e a água tem que ter qualidade. Só para vocês terem uma ideia, vai depender do pH dessa água, se ela é muito ácida ou se ela não é ácida. Quando ela não é ácida, ela é chamada de alcalina. Então, nós precisamos que a célula, quanto menos ácida for, melhor. Então, se você toma água da torneira diretamente, ela é uma água muito ácida. Se você toma água, de repente, de uma procedência duvidosa, que a acidez é muito baixa, é perigoso. Então, cuidado, cuidado. Tome água de qualidade e tome bastante água, porque é uma dica aqui de ouro. Depois você fala com o pai, com a mãe, o que é isso, o que isso significa, água alcalina, água ácida, que ele vai te explicar. Dicas, vamos para mais uma dica? Exercícios físicos. Ai, mas eu ainda sou garoto, eu não preciso, eu sou garota ainda, eu não preciso fazer exercícios físicos. Precisa e muito mais ainda. Não é a gente se movimentar. Nós estamos vivendo uma geração de adolescentes, de pré-adolescentes, que está experimentando a obesidade muito cedo por ficar muito tempo deitado com o tablet na mão, com o smartphone na mão. E isso é prejudicial. Eu disse para vocês agora há pouco, e é tão grave. Sabe por quê? Olha só. Quando uma pessoa faz uso de cocaína, de alguma droga, por exemplo, o cérebro libera a substância dopamina que eu falei para vocês, em grande quantidade, de forma que a pessoa tem aquela sensação de alegria por um momento e tal, mas quando passa isso e não tem o contato com a droga, ela tem alguns sintomas que são muito prejudiciais à sua saúde. E você sabia que o uso em excesso também das mídias digitais para criança, para adolescentes, o uso em excesso faz a mesma coisa, libera a endorfina, ou melhor, a dopamina no organismo em excesso, de forma que quando você não tem, o pai guarda o tablet, a mãe diz para você não usar o celular e tal, dá irritação, dá ansiedade, dá palpitação às vezes, um bocado de situações, de sintomas por não ter usado, ou seja, é um vício, e um vício terrível. Então,
que tal deixar um pouquinho de lado as mídias digitais, de ficar na frente da TV, do tablet, do celular e andar um pouquinho a mais a pé, fazer exercícios é altamente necessário, porque do contrário, a gente vai ficar com obesidade, a gente vai ficar com preguiça mental e N situações que podem acontecer com a gente, tá? Como você lida com o sofrimento? O que tem a ver sofrimento? Eu disse de doenças, doenças que traz dores, doenças que traz tristezas, e eu disse que as doenças, elas são tanto na área física, quanto emocional, quanto espiritual. Logo, as três áreas da nossa vida podem trazer sofrimento. Na área física, sentir dores, na área emocional, eu posso ficar triste, borocochô, angustiado, ou na área espiritual, eu posso sentir um vazio de Deus e precisar de ajuda. Então, como que você encara este sofrimento? A primeira dica que eu coloco aqui para você é converse com alguém, alguém que você confia, que você conheça. Diga que você precisa de uma oração. Pode ser o teu pai, a tua mãe, são os melhores amigos que nós precisamos ter. Mas quem você confia, converse e peça uma oração. O segredo está como você reage ao sofrimento, sabe? E isso vale para desde criança, desde muito novo, a pré-adolescência, ao adolescente, ao jovem. Existem pessoas que vai tomar injeção, não sei se você tem medo ou não, mas tem gente que vai tomar injeção e toma numa boa, só vira a cara de lado, né, ganha a agulhada de boa, tranquilo, né? E você? Vai me dizer que você chora? Existem pessoas que são moles para tomar injeção. Quando antes ainda da agulha encostar na pele já tá fazendo careta e já tá querendo chorar, porque é como ele reage. O sofrimento nem é tanto, às vezes nem dói, só dá aquela beliscadinha só, e a pessoa já tá chorando porque sofre com antecedência. Então, às vezes o sofrimento não é tão grande, mas você sofre antes, você antecipa o sofrimento. E às vezes o sofrimento é enorme. Você olha e fala assim, como que aquela pessoa aguenta? Mas ela consegue ter resistência para o sofrimento, porque ela consegue reagir de forma diferente, de forma resistente. Então pense bem sobre isso. E por último aqui, confia em Deus. É Deus que vai ajudar você a vencer, a encarar, a vencer a dor, a doença, o problema, tá bom? Nós já estamos partindo para o final da nossa aula, mas como está a tua saúde física, emocional e espiritual? Como está? Eu falei dos três âmbitos ali, não é? A nossa vida espiritual, emocional e física. Você está doente hoje ou você está sadio? Você conhece alguém que está doente? Talvez da sua família, algum amigo, ou você viu alguém pedindo oração. Você conhece? Eu quero lançar um desafio para você. Nós estamos em tempos de pandemia, então a gente não está saindo muito, né, viajando muito para as casas das outras pessoas, mas não precisa, pode fazer isso através de um smartphone, você ligar, você fazer uma ligação de vídeo, ver essa pessoa. Então o desafio é durante esta semana você procurar alguém que está doente, você sabe que está doente, e orar por ela. Ah, eu tenho vergonha. Não, a gente faz tanta coisa que daria vergonha, de corar a cara da gente de vergonha. E a gente faz, não é? E às vezes ganha até uma bronca, um puxão de orelha. Então, que tal fazer isso? Procurar a pessoa e falar, eu vou orar por você, porque eu ouvi na aula da escola dominical que Jesus Cristo cura e ele vai curar você. E antes de nós terminarmos, eu quero orar por você, talvez o teu pai, a tua mãe, um parente teu, um amigo, alguém que você conhece, uma amiga tua que esteja doente. Nós vamos orar agora e o Senhor Jesus, ele vai curar. E se você está doente aí, ore comigo, porque Jesus vai te curar também, tá bom? Vamos orar? Grande Deus, neste momento, Pai, nós queremos pedir a tua bênção em favor desta pessoa, deste pré-adolescente, deste adolescente ou de qualquer uma outra pessoa que está nos ouvindo agora e que está enfermo. A tua palavra nos mostrou na leitura inicial que fizemos que o Senhor Jesus curou enfermos, coxos, aleijados, paralíticos, enfim, de diversas doenças. O Senhor curou a todos. Eu creio no poder da tua palavra, Senhor. Mesmo que tenha medicina para nos atender, mas o Senhor faz milagres. Eu quero nesta hora ordenar um milagre na vida desta pessoa que ora comigo, seja a doença que for, seja
a origem que for, no nome de Jesus Cristo nós repreendemos toda a enfermidade. E se for algum espírito maligno que estiver ocasionando este mal, que seja repreendido agora, no poder do nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ficar até aqui comigo. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, por nos acompanhar. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o próximo domingo com a lição de número 8.